aprender a pegar uma ilustração, um desenho em PNG e convertê-lo em arquivo de corte de forma a ter várias pecinhas, para você recortar cada uma dessas pecinhas num papel de cor diferente e ao colar uma sobre a outra, formar um desenho que a gente chama de um desenho feito por recorte em camadas. Por que em camadas? Porque essa aqui é uma camada de papel laranja, esse aqui é uma camada de papel branco, um cinza bem clarinho, uma camada de papel preto, preto, rosa, laranja, e a sobreposição dessas camadas de papel forma um desenho. Eu poderia imprimir esse desenho numa impressora, recortar em volta? Poderia. Mas também é possível com a Silhouette fazer projetos de recorte em camadas utilizando papéis de cores diferentes para fazer um determinado projeto. E que recurso, Nilmar, eu utilizo para fazer isso? Eu posso utilizar tanto o recurso de desenhar parte por parte, desenhar esse biquinho, desenhar essa bochechinha, desenhar esse olhinho, desenhar essa perninha, parte a parte com uma ferramenta de desenho, ou eu posso utilizar a ferramenta rastrear, que é essa ferramenta deste íconezinho aqui, ó. Com a ferramenta rastrear, eu consigo identificar de forma automática algumas partes de um determinado desenho, caso ele tenha cor, e fazendo um ajuste fino até conseguir separar todas as partes coloridas de um desenho para fazer esse recorte em camadas. Para esse exercício de rastreio em camadas, eu peguei esse pinguinzinho, coloquei aqui algumas cores, apenas para eu fazer uma demonstração para vocês entenderem como que o rastreio funciona. Para eu fazer o rastreio, eu vou abrir o meu painel rastrear clicando neste íconezinho aqui. Eu vou clicar em Select Trace Area. Eu vou começar por essa parte aqui de cima, por esse desenho que eu fiz, para vocês entenderem como que a ferramenta vai se comportar no pinguim. Eu vou selecionar a minha área de rastreio e o que a gente utiliza, a configuração que a gente utiliza para fazer esse tipo de identificação por cor é o limiar. Quanto maior o limiar, mais cores a ferramenta vai reconhecer. Quanto menor, menos cores. E ela identifica a cor mais escura até a cor mais clara. Eu vou diminuir aqui o meu limiar para vocês verem do que eu estou falando. Ó, quando o meu limiar está em 0, ele não identifica nenhuma cor. Agora, conforme eu vou aumentando o meu limiar, ó, ele vai reconhecendo mais cor. Ele começa reconhecendo a cor mais escura de todas, que é a cor preta, e vai seguindo pelas cores mais claras, olha, ó. Tá indo ali para os tons de cinza escuros, ó. Opa! Agora ele começou a pegar o vermelho, que tá bem escuro. Esse vermelho ele é muito mais escuro que esse vermelhinho mais clarinho, que é quase um rosinha. E conforme eu vou aumentando o meu limiar, ele vai pegando mais cores, ó, até pegar todas as cores. O limiar não detecta a cor branca. Ele detecta aquele cinzinha claro, quase branco, mas não detecta a cor branca. É este o recurso, é basicamente isso que a configuração, a edição do limiar que vai fazer com que a gente identifique as partes desse pinguinzinho e consiga recortá-lo por camadas. É importante frisar que isso é um exercício e que só praticando a gente vai conseguir realmente transformar qualquer clipart em um desenho para ser recortado em camadas. Um outro detalhe relacionado ao rastreio automático, utilizando essa ferramenta rastrear, é que um único rastreio, eu simplesmente selecionar a área de rastreio e concluir, não será suficiente para eu conseguir detectar todas as cores bonitinhas para fazer o recorte. Será necessário vários rastreios, dependendo do nível de complexidade desse seu clipart. Vamos começar para a gente ver quantos rastreios serão necessários para a gente conseguir fazer esse pinguinzinho em camadas? Eu vou deletar essa minha gradação de cores que eu fiz aqui em cima. Vou selecionar a área de rastreio do meu pinguim. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver bem o que está acontecendo. E vou mexer no meu limiar. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o meu limiar de forma a pegar o máximo de pecinhas possíveis, mas que estão separadas. Tá vendo que essa parte está separada do olho, que está separada dessa partezinha da boca? Se eu aumentar um pouquinho mais,
eu junto o fundo com o pezinho do meu pinguim e não consigo fazer essa separação de cores. Então eu volto um pouquinho meu limiar para eu conseguir um resultado que separe todas as cores. Eu poderia também fazer um rastreio do corpinho, um outro rastreio do olhinho e um outro rastreio da boquinha? Poderia, mas daria muito trabalho, né? Se eu já conseguir em um único rastreio destacar 3 partes diferentes do meu pinguim, já é um adianto. Então eu vou aumentar o meu limiar até conseguir pegar o máximo de peças sem capturar uma outra cor que esteja grudada, né, na cor anterior, que é isso aqui, esse resultado, e vou clicar em rastrear. O primeiro resultado eu já tenho, depois eu vou ensinar vocês a separar essas partes por cor, tudo bonitinho. Vou pegar mais uma vez a minha ferramenta de Select Trace Area, vou aumentar o meu limiar de forma a pegar mais um pouquinho, ó. Agora pegou o pezinho, vamos ver o que acontece se eu aumentar um pouco mais. Pegou o pezinho, pegou a boquinha e pegou a bochechinha. Esse já é um ponto suficiente, porque eu não vou conseguir apenas com rastreio deixar separada a boquinha do restante do corpo. Então esse aqui já é o meu segundo e último rastreio. Vou clicar em rastrear e separo novamente o meu pinguim. Então eu tenho aqui 2 partes, que com essas 2 partes eu vou ter que manipular para conseguir separá-las e editar de forma a formar esse meu pinguim. Eu vou tirar um zoom e vamos começar a trabalhar aqui em cima disso. É importante frisar, como eu disse, que isso aqui é um treino, não existe uma formulazinha, não existe um processo que a gente repita padrão para todos os clip arts, porque cada clip art possui cor em lugares diferentes. Eu vou guardar os iniciais aqui em cima, eu gosto de ter os originais em cima e sempre faço cópias para fazer a minha manipulação, as minhas alterações, até chegar no resultado que eu mais gosto. Eu vou fazer uma cópia deste aqui e olha só como eu acho que isso aqui vai ficar legal. Eu vou fazer um para ficar atrás de tudo, um inteirinho para ficar atrás de tudo, sem nenhum detalhe, que vai equivaler aos pezinhos e ao biquinho do meu pinguim. Como que eu faço isso? Como que eu faço para tirar essas partes aqui de dentro para deixar só a silhueta para ficar na cor laranja? Eu vou selecionar a forma que foi rastreada, botão direito e vou liberar caminho composto. Tá vendo que o desagrupar está desabilitado? Isso porque esse conjunto de linhas não é um grupo, é um único desenho composto por várias linhas. Então eu vou clicar em liberar caminho composto e vou conseguir separar todas essas outras pecinhas do meu pinguim. Ó, vou deixar aqui para eu não perder. E essa parte aqui do fundo, ela vai ser laranjinha. Daqui a pouquinho, conforme a gente for fazendo os próximos passos, vocês vão começar a entender a lógica desse projeto, de como vai ficar quando a gente recortar e colar um sobre o outro. Eu já vou deixar ali laranjinha, eu vou capturar essa cor. Para a gente capturar a cor de um determinado desenho, a gente pega a ferramenta cor de preenchimento, pega aqui esse conta-gotas e captura a cor desejada. A próxima parte que eu vou colocar aqui vai ser uma parte que vai corresponder à parte branca do meu desenho e que terá um vazadinho para aparecer o biquinho do meu pinguim. Vai ter um branco aqui em cima, que vai ter uma parte que vai ter um corte para aparecer o pezinho e uma parte com um corte para aparecer o biquinho do meu pinguim. Mas para fazer isso, eu preciso desse vazado exatamente com o tamanho do biquinho dele. E eu não consegui, com a ferramenta de rastreio, pegar apenas o biquinho. Por quê? Porque o preto é uma cor mais escura e quando eu utilizo o rastreio, ele captura primeiro o preto para depois pegar o laranja. Então, neste exercício, para fazer essa etapa, eu vou precisar editar de forma a pegar apenas o biquinho do meu pinguim. Como que eu vou fazer isso? Eu vou sobrepor essas 2 partes, vou dar um zoom aqui no meu desenho, ó, vou deixar ele o máximo sobreposto possível. Vou clicar 2 vezes sobre a linha desse rastreio que eu fiz e vou começar a editar os pontos para eu pegar apenas o biquinho. E como que eu vou fazer isso? Como ele está grudado com as demais partes, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse pontinho aqui, por exemplo, e vou quebrar esse ponto para separar essa parte do desenho. Seleciono esse pontinho, vou clicar em quebrar caminho, ó. Quando eu quebrei o caminho, eu consegui separar esse pontinho desse outro pontinho. Agora virou 2 pontinhos separando as partes do meu pinguim. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro pontinho aqui, ó,
quebrar caminho, separei novamente e vou grudar esses 2 pontinhos. Pronto. Aqueles lá, depois eu vou excluir, pode deixar eles ali sem problema. Só vou manipular esse aqui agora, ó. Vou subir ele pra cá e vou mexer nas minhas alças, ó, de forma a contornar o biquinho do meu pinguim, viu? Pronto, ficou certinho, eu já tenho aqui uma forma contornando o biquinho do meu pinguim. Eu poderia desenhar ele manualmente? Poderia, mas como a gente está utilizando a técnica de rastreio, eu vou aliar os 2 recursos, rastreio mais edição de pontos. Pronto, vou tirar um pouco aqui o meu zoom, vou tirar novamente o meu pinguim de cima dessa minha parte. Inclusive eu dei um vacilo aqui, eu tinha que ter duplicado esse meu desenho antes de fazer essa alteração. Mas não tem problema não, essa parte aqui já vai ser suficiente. Mas fica a dica aí em casa, toda vez que vocês fizerem alguma alteração, vocês dupliquem antes, tá bom? Bom, como que eu faço então agora para pegar esse biquinho que eu acabei de separar do restante do meu pinguim? Eu vou clicar com o botão direito em cima do desenho selecionado, liberar caminho composto, igual nós fizemos ali embaixo, e vou conseguir tirar o biquinho do meu pinguim. O que eu faço com isso aqui agora, Nilmara? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma cópia desse aqui, vou posicionar o meu biquinho no local exato em que ele deveria estar, ó, que é mais ou menos aqui, ó. Ele pega a boquinha tá no lugar certinho, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa peça, libero o caminho composto, elimino o restante, porque eu quero só o bico e essa parte. Vocês vão entender por que agora. Eu vou criar novamente um caminho composto. E essa parte, ela vai ser branca. Eu vou colocar aqui uma cor branca no meu desenho. E vou sobrepor aqui pra gente ver como que tá ficando, ó. Pronto. Eu já tenho, então, o meu pinguim aparecendo os pezinhos e o biquinho dele. E o biquinho tá no lugar certinho, porque antes de eu colocar o biquinho aqui no meio do meu pinguim, eu utilizei como referência o desenho que eu já tinha. Agora eu vou colocar aqui a parte preta em cima desse meu desenho. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma cópia dessa parte, botão direito, liberar caminho composto, vou tirar os olhos e essa boquinha, crio o caminho composto novamente e essa parte vai ser a partezinha preta. Vou colocar a cor preta nesse meu desenho, ó, pronto, ó. Olha o meu pinguinzinho tomando forma, que legal. O que falta aqui agora? Falta os olhinhos e a partezinha da boca para fazer essa divisão de biquinho. Ele até poderia ficar sem a divisão, mas fica mais bonitinho com a divisão, não é mesmo? Ó, vou fazer uma cópia novamente desse meu desenho, libero o caminho composto, elimino as partes que eu não quero, crio um caminho composto aqui com os olhos, que vai ser na cor preta, e vou colocar essa divisão do meu biquinho com a cor que ela realmente é, ó. Quando eu sobrepor, olha que legal, já tenho aqui o meu pinguim em camadas. Nilmara, eu poderia fazer isso de uma outra forma, porque eu vi que você fez em 3 partes, né? É isso mesmo? Isso, 3 partes. Você fez um laranja enorme, você fez um branquinho, também bem grande, com vazado, e um outro preto. Eu poderia fazer de uma outra forma? Sim, você poderia. Só que quando a gente separa muito as partes, o risco da gente na hora de colar ficar meio torto é muito grande. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma parte branca aqui, assim, ó. Só uma parte branca para colar? Poderia, mas na hora que você fosse colar essa parte branca, você poderia colar ela meio torta. Eu poderia colar o biquinho desse meu pinguim em cima de tudo? Poderia, mas o risco dele ficar meio torto é grande. A única coisa que eu optei por colar separado foi os olhinhos e a divisão do biquinho. Porque eu, na minha cabeça, eu achei que assim ia ficar melhor. Não é uma regra, mas com a experiência que eu tenho de corte em camadas, ao meu ver, essa é a melhor forma de fazer o recorte em camadas deste pinguim especificamente. Poderia fazer de outra forma? Poderia, não tem problema nenhum. E aí, como que eu faria agora esse recorte em camadas, Nilmara? Bom, aqui eu teria já a parte laranja, que eu recortaria no papel laranja, a parte branca, que eu recortaria no papel branco, as partes pretas, eu posso até colocar aqui assim, ó, porque isso aqui é vazado, não tem problema, vamos economizar espaço.
e essa outra parte laranja, que é um laranja um pouquinho mais escuro. Também poderia cortar no mesmo tom de laranja e com um lápis de cor ou um chalk, né, escurecer, mas a gente também pode utilizar um outro tom de laranja. E cortar cada parte dessa num papel de cor diferente. Após o recorte, a gente cola um sobre o outro e o resultado fica muito bacana.